cante isso, santo. Santo és incomparável. Levante a sua mão bem alto e cante isso. Santo és incomparável, não há outro como tu, reina sobre a... Você pode cantar mais forte nessa noite, cante. Santo, reina sobre... Se você pode, aplaude o Senhor Jesus bem forte nessa noite. Se é para Jesus, tem que ser mais forte. Aleluia. Glória a Deus. Boa noite, irmãos. Boa noite. Paz, graça e prosperidade para vocês e para quem está em casa também com a gente, amém? Pode tomar seu assento em nome de Jesus. Se você puder, compartilhe essa live, você que está em casa. A gente já tivemos um primeiro momento ali com o Diego, que já teve aí num momento de bate-papo com os irmãos. Então, se você pode, faça esse favor, compartilhe a live em nome de Jesus, ok, gente? Vai compartilhando. Você que está aqui também na igreja, se você puder, faça esse favor para a gente, para que essa mensagem possa chegar a mais pessoas, ok? Tem muita gente que, tipo assim, já fui no culto hoje, então para que acompanhar o culto aqui pela rede social? Ou muitos nem vieram, né? Eu quero até pedir aos irmãos para vocês nos ajudarem na divulgação do culto, ok? A gente já voltou com os cultos. Até peguei no pé do Fábio, que está com a gente aí, né? Porque mandou lá, alguém sabe nos informar no grupo de louvor lá. Até brinquei com ele, o amado está muito desinformado sobre as coisas da igreja, né? Então, obrigado, Sávio. Olha o Sávio aí, gente. Vocês têm acompanhado a Live Kids? Deram uma, olha o Felipe rindo de você aí, ó. Deram uma peruca loira para ele, tipo igual o cabelo da Ingrid, assim, mais ou menos. Pensa no Sávio, gente, o que ficou. Falaram que era o Sansão. De Sansão, tá mais próximo da Dalila do que de Sansão, né, irmão? Sangue de Jesus tem poder. Mas o talento desses caras é demais. Coragem também. Glória a Deus, né? Deus abençoe a vida do Sávio, né, irmãos? O ICB Kids tá bombando. As meninas lá de casa amam o Sávio, cara. E assim, na hora que elas viram o vídeo, papai, olha o Sávio, o que ele fez, papai? O tio Sávio é corajoso, mas ficou da hora. Parece que ele andou até criticando aí, como é que fala? Que falou, Monique? Ele falou comigo? Tem que arrumar o figurino para os próximos momentos, né? Mas esse Sansão, vocês tinham que ter colocado o Felipe, o Ansão, né? Então por isso que a gente está rindo, né? Glória a Deus pela vida do Sávio. Parabéns, viu, Sávio? A gente está rindo aqui, mas Deus te abençoe, continue assim. Esse cara disposto a servir em qualquer área, né? Ele serve aqui, serve no Kids, serve em todo lugar. Eu tenho orado para que esse momento não fique apenas nos primeiros anos de conversão, né, irmãos? Essa paixão, ela tem que queimar continuamente no nosso coração. A gente percebe que tem muitos irmãos que eles começam muito bem, mas terminam mal. E a intenção não é terminar mal. Na realidade, você tem que terminar melhor do que começou. Na realidade é essa, né, irmãos? Então, que essa paixão continue no coração aí do Sávio, em nome do Senhor Jesus, né? Vamos lá, abra sua Bíblia comigo lá na segunda carta aos Tessalonicenses. Segunda carta de apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. Capítulo 1. Capítulo 1, a partir
do verso 1. Você que está em casa nos acompanhando aí, você que não veio no culto, né? Estou vendo que tem uns irmãos que estão aqui, que eu não te vi em nenhum culto hoje, viu, Giovanni? Não te vi em nenhum culto hoje. Eu estou pegando seu pé aqui já ao vivo, né? Mas compartilhe a live aí em nome de Jesus com alguém, ou manda ela, Edna, que está com o bebezinho em casa, compartilhe a live aí. Faça o favor, manda para alguém esse link, para alguém ser abençoado nessa noite, em nome de Jesus. Ok, gente? Quem achou aí, diga amém. Quem achou, diga amém. Eu vou ler na linguagem viva, porque eu já estou fazendo uma comparação, um paralelo, né? Aqui usando ele, a King James. Então vamos lá vou usar a linguagem viva, ok? De Paulo, Silas e Timóteo para a igreja de Tessalônica, guardada em segurança em Deus, nosso Pai e nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus o Pai e o Senhor Jesus Cristo lhes deem ricas bênçãos e a paz no coração e na mente. Queridos irmãos, dar graças a Deus por vocês não é somente o que temos a fazer de correto, mas é o nosso dever para com Deus, por causa da maneira verdadeiramente maravilhosa. Olha só que interessante isso. Maneira maravilhosa como tem crescido a fé de vocês. Pastor, você já falou sobre isso, você vai voltar a falar sobre isso novamente? Vou. Hoje num novo parâmetro, numa nova ideia, ok? Que vocês têm, e por causa do crescente amor que vocês revelam uns para com os outros. Nós temos prazer em contar às outras igrejas a perseverança de vocês, a sua plena fé em Deus, apesar de todas as angústias e tribulações esmagadoras pelas quais vocês estão passando. Talvez eu vou ficar apenas nessa parte aqui com os irmãos, porque eu já ministrei esse texto aqui, mas eu quero tirar outros ensinamentos aqui a partir desse texto nessa noite. Ok, irmãos? Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, nós queremos meditar nas Sagradas Escrituras nessa noite e pedir que o Senhor traga uma revelação, clareza, lucidez para nós. Tua palavra, ó Deus, liberta, Tua palavra é a verdade, e nós precisamos crescer em conhecimento e entendimento daquilo que o Senhor quer. Por isso, caia por terra todo bloqueio em nossa mente, toda fortaleza, e ministra ao nosso coração, ó Deus. Me usa, pois eu sou apenas instrumento do Senhor, nada além disso, em nome de Jesus, amém. Você que está em casa, se você puder fazer um stories e marcar tanto o meu Instagram quanto o Instagram da igreja também, você que está aqui, se você puder fazer isso também, isso é bom, que vai divulgando para as pessoas da sua rede social, a rede social minha e também da igreja, beleza, gente? Faça isso para a gente crescer o número aí das nossas redes sociais. Esses dias alguém, acho que foi o Diego que mandou lá no grupo lá, né, a importância da rede social hoje, né, Dieguinho? Achei fantástico aquela ideia lá. Então a gente tem que fazer isso. A gente tem irmãos aqui na igreja que vieram para a nossa igreja por intermédio da rede social. A gente tem irmãos aqui na igreja que conheceram a nossa igreja pela rede social. Então compartilha. Uma coisa que depois eu quero a gente fazer uma campanha em conjunto, o Dieguinho, com os irmãos aqui da igreja, a gente também impulsionar a nossa página, a página ICB. Tem igrejas nossas aí que tem quase 10 mil seguidores, e isso é maravilhoso. E quanto mais pessoas estão na nossa página, mais pessoas vão acompanhar a mensagem. E também o canal da nossa igreja, você que ainda, depois o Diego fala no final aí também, ok? Você que não se inscreveu no nosso canal, se inscreva no nosso canal lá, para você divulgar aí. Não é a igreja, é aquilo que nós acreditamos na realidade, aquilo que nós pregamos, para que as boas novas venham chegar a mais outras pessoas, ok? Então vamos lá, irmãos. Eu já falei com vocês sobre esse assunto de Tessalonicenses, mas isso aqui é rico demais, e Deus vai trazendo novas revelações, novos entendimentos de tudo aquilo que está escrito aqui na palavra de Deus. E essa semana, meditando sobre isso aqui, pensando sobre esse assunto que a gente estava falando, até falei no outro culto que eu vou tentar ministrar, ou melhor, no outro culto eu consegui, talvez nesse eu não consiga, igual o missionário Paulo Roberto ministrava, né? O missionário Paulo Roberto, ele tinha esse jeito de ministrar, ele pegava cada versículo e falava, outro versículo e falava,
pontuando cada um dos versículos. Provavelmente eu vou falar de uns aqui, outros não com tanta ênfase, mas eu vou tentar fazer igual o missionário Paulo fazia. Para abrir o nosso entendimento, principalmente clareza, por que Paulo escreveu aos Tessalônicas, por que disso ou por que daquele outro, é importante a gente saber o histórico. Por que ele escreveu, para quem que ele escreveu, qual que era a intenção dele escrever. Então, para você ter um entendimento disso, Paulo escreveu para esses irmãos em Tessalônica, porque foi Paulo que fundou a igreja em Tessalônica. Foi Paulo, Timóteo e Silas que fundaram a igreja em Tessalônica. É interessante que Paulo mandou Timóteo à igreja de Tessalônica para saber relatórios da igreja, e ele ficou muito admirado com o relatório de como aquela igreja vivia. Tessalonicenses, irmãos, foi a primeira carta escrita pós-evangelhos. Então, provavelmente, ela foi escrita entre 50 e 55 anos depois de Cristo. Então, mostra que uma igreja muito poderosa já no início da igreja, a primeira igreja primitiva. É óbvio que ela não iniciou, a igreja primitiva não iniciou com o apóstolo Paulo, não. Ela já iniciou com o próprio Senhor Jesus Cristo, com os discípulos ali do Senhor Jesus Cristo, já iniciou a igreja primitiva. Mas é interessante a gente ver como que Paulo traz uma ênfase sobre essa igreja, a admiração que Paulo tinha sobre esses irmãos. Então, de forma cronológica, Tessalonicenses foi a primeira carta pós-evangelhos, ok? Não foi Atos, na Bíblia está Atos, mas de forma cronológica, a primeira Tessalonicenses, a segunda Tessalonicenses foi a primeira carta que foi escrita, ok, gente? Então vamos lá. Paulo escreveu essa carta aos irmãos de Tessalônica para trazer ânimo para eles. E eu falei em outros tempos aqui com os irmãos também, que logo nas primeiras palavras de Paulo, a gente já vê o espírito de ânimo, ou o ânimo de espírito que Paulo estava. Já viu aquele momento onde você, apenas num bom dia da pessoa, você já vê como que ela está? Tem gente que é rabugenta todo dia, né, gente? Tem gente, eu estava num culto aqui mais cedo, eu estava reparando uma pessoa que estava aqui no culto, todo dia essa pessoa está rabugenta. Até hoje eu cansei. Não adianta ficar com bico, não. Tem gente que já chega aqui na igreja assim. Tem gente que o ânimo de espírito, ou melhor, nunca existe ânimo de espírito. Sempre está ruim, tudo está ruim, sempre está cansado, sempre está fadigado. Não, mas a gente percebe que tem algumas pessoas que mudam às vezes. Muda por causa de outras pessoas, porque ela gosta de outras pessoas, porque ela gosta do que está acontecendo. Eu não estou dizendo que as situações ou as circunstâncias alteravam Paulo, nada disso. Pode até ser que sim, alterava em alguns momentos o humor dele, porque altera, normalmente. Mas a gente entende que nas primeiras palavras que Paulo diz aos irmãos de Tessalonicenses, ele já diz com certo carinho, porque ele diz assim, olha, de Paulo, Silas e Timóteo para a igreja de Tessalônica, guardada em segurança em Deus, nosso Pai e nosso Senhor Jesus Cristo. Dá a entender, principalmente aqui na Viva, que a igreja de Tessalônica, e é isso que de fato acontecia, era uma igreja protegida pelo Senhor. Tantas interferências que ela sofria externamente com o paganismo, com o judaísmo enraizado ao ponto de não aceitar o cristianismo, entrar para eles até então uma ideia nova de religião. Ele sofria muito. É bom que se diga que Paulo sofreu também muito nessa região por pregar o evangelho, ao ponto deles desejarem a morte de apóstolo Paulo e ele ter que sair fora. Então essa igreja ela sofreu muito, irmãos, muito com os opressores. E interessante, talvez a gente fale um pouco mais para frente, o próprio apóstolo Paulo fala que esses homens vão pagar caro por eles terem sobrejugado a igreja de Tessalonicenses. A gente às vezes não tem, e a gente não tem essa de amaldiçoar ninguém, né? A gente não amaldiçoa ninguém. Tem alguns pastores em televisão que dizem, eu te amaldiçoo. Eu falei, rapaz, o que é isso? Esse cara está lá no primeiro concerto, lá no passado, está lá no Velho Testamento, de amaldiçoar alguém. A gente não tem isso, mas nós entregamos nas mãos de Deus.
Então tem muitas pessoas hoje que querem, eu não creio numa perseguição, a gente até usa essa expressão em alguns momentos aqui na igreja, mas eu creio que uma certa censura, quer censurar a igreja, quer colocar limites na igreja e por aí vai. Essas pessoas não estão mexendo conosco, está mexendo contra a própria igreja, e a igreja do Senhor Jesus. A palavra de Deus diz, o Senhor Jesus disse que as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Isso é fantástico, isso é maravilhoso, isso é poderoso. Então não é um problema com a gente, está caçando um problema com Deus. Quer censurar a igreja? Ok, você vai pagar por isso. Quer silenciar a igreja? Você vai pagar por isso. Quer limitar a igreja? Você pode não acreditar em Deus, mas eu acredito e um dia você vai pagar por isso. Então eu entendo aqui no escrito de Paulo, que dá a entender isso. Era uma igreja, eram os remanescentes guardados pelo Senhor. Nós precisamos orar, irmãos, e temos que tirar da cabeça a ideia que nós somos os únicos. Eu falei no outro culto anterior, de uma das experiências maravilhosas que eu tive, a primeira vez que eu fui nos Estados Unidos, que eu fui para Nova York, e eu tinha um sonho de conhecer a igreja Times Square Church, que é a igreja do pastor David Wilkerson. Eu tinha um sonho. Eu lembro que a gente chegou lá no lugar, a gente foi olhar no GPS, e brasileiro e pobre lá não vai ficar pagando táxi como é que fala? Uber. Então, na hora que a gente descobriu 3 quilômetros daqui, a gente bateu perna e foi para essa igreja. A gente chegou 3 horas, eu estava todo molhado de short, mas descobri que tinha culto naquele dia. Fiquei até 5 horas na porta da igreja para participar do culto. Para quem não sabe, Times Square Church era pastoreada e foi fundada por aquele homem de Deus chamado David Wilkerson, que escreveu o livro A Cruz e o Punhal. Se você nunca leu esse livro, leia, ou vê o filme A Cruz e o Punhal, ou Foge, Nick Foge, que é o testemunho do Nick Cruz, que é um dos maiores traficantes da história dos Estados Unidos, que converteu através desse pastor David Wilkerson, que era um homem extraordinário. Deus pegou ele lá no interiorzinho, lá, ele pastoreava uma igreja, se eu não me engano, de 200 membros, de uma cidade que tinha 2.000 habitantes, levou ele para Nova York, e ele foi pastor, ele começou um ministério pastoreando moradores de rua, que na época tinha 60 mil moradores de rua em Nova York, e hoje a igreja é num teatro poderoso, um teatro lindo, lá na Times Square. Quando eu cheguei lá, eu vi, tinha um prédio com algumas luzes verdes, que chamava muita atenção, e eu só entendi que estava escrito algo sobre bruxas, ou bruxaria, ou algo do tipo. Aí eu perguntei a um colega meu, falei, o que é aquilo ali? E ele falou comigo, é uma escola, ou uma faculdade, uma universidade, para treinamento de bruxos, ocultismo e algo do tipo. Quando a gente estava lá no sul, na Flórida, a pastora falou para mim assim, pastor Uquias, vocês vão para um dos lugares mais obscuros que existe. Eu desci numa cidade que chama Newark, que é em New Jersey, e ela falou assim, lá tem muito bruxo. E isso não sou eu que estou dizendo, isso é estatisticamente falando, hoje nos Estados Unidos, o número de pessoas adeptas à bruxaria é maior do que o número de pessoas convertidas à doutrina calvinista. Olha só o quanto que é absurdo o negócio que está pegando lá. Mas mesmo assim, eu tinha aquela ideia, por ouvir outras pessoas, nossa, o que está acontecendo nos Estados Unidos é a mesma coisa que aconteceu na Europa, eles estão fugindo de Deus, esquecendo Deus e por aí vai. Quando eu cheguei em frente a essa igreja, e eu vi aquela situação em frente à igreja, eu falei, meu Deus do céu, que terrível, uma escola para treinar bruxos aqui. Era 3 horas da tarde, a gente sentou, ficou até 5 horas esperando o culto. 5 horas abriram o culto e a gente teve uma surpresa maravilhosa porque era Santa Ceia. A gente depois descobriu que o pastor ele não estabelece um dia certo para a ceia, porque senão deixa o religioso muito mal acostumado, né? O religioso só vai na Santa Ceia. Então lá ele faz Santa Ceia, era numa segunda-feira à noite, culto de oração, no culto doutrinário ou no domingo. No dia que eu fui era culto, foi um culto de oração em Santa Ceia também. Eu entrei 5 horas da tarde para dentro do prédio da igreja. Nós sentamos, o pessoal recebeu a gente. Eu estava com muita vergonha porque eu estava de bermuda e tal. E aí uma irmãzinha mandando a gente ir para frente. E eu tímido, me escondendo atrás da cadeira, todo molhado. Aí depois eu lembrei que eu estava na igreja, que era pastoreada por David Wilkerson. Eles tinham como propósito
evangelizar moradores de rua. E eu literalmente estava igualzinho mendigo, tudo sujo. Mas eles me receberam super bem. E de repente eu falei no outro culto, um irmão chegou e começou a tocar teclado. 5 horas. E começou a mudar aquela atmosfera. As irmãs chegaram para o culto e começaram a orar, sem ninguém falar para elas orarem. Daqui a pouco chegou um cara, um saxofonista, ele começou a tocar aquela música Agnus Dei. Aleluia! E a atmosfera começou a mudar. 1 hora e pouco depois, uma irmã falou assim: olha, alguns irmãos vão vir aqui à frente e vão estar orando com imposição de mão sobre vocês. Daqui a pouco eles foram lá para frente e eles chamaram, foi aquele monte de gente, travesti, lésbica, usuários de droga, um monte de gente indo lá na frente para receber oração. Depois desse momento, aí sim entrou o ministro de louvor e começou o culto. O culto foi acabar às 22 horas, começou 5 horas. A gente acha que isso só está acontecendo na África. Não, está acontecendo ali também. Quando eu estava lá dentro, aí eu entendi, foi por isso que essa igreja, ela prevalece, porque é uma igreja remanescente. Enquanto o diabo tem mostrado suas garras ali fora, existem homens aqui orando, lutando. Então existem os remanescentes. Essa igreja de Tessalônica, eu não vou dizer que era um remanescente, não, porque estava começando a era do cristianismo, mas era uma igreja que ela é guardada por Deus diante de um mundo totalmente destruído, com paganismo, com falsos deuses, falsas religiões, com ideias distorcidas, com os judeus revoltados, com muita gente que até então era adepta ao judaísmo e agora estava convertendo ao cristianismo. É por isso que Paulo fala, usando essa expressão, que eles eram uma igreja guardada por Deus. Aí no verso 2 ele fala assim: que Deus o Pai e o Senhor Jesus Cristo lhes dê ricas bênçãos e paz no coração e na mente. Quando você vai discorrer o texto, você vê que esses irmãos sofriam muito. Não por algo interno, mas coisas externas que estavam acontecendo. Pessoas do judaísmo revoltados porque eles haviam convertido ao cristianismo, além da influência de falsas religiões. Eles já não queriam Paulo ali perto deles, não queriam Timóteo, não queriam Silas, eles não aceitavam a ideia do cristianismo. Aí Paulo agora chega na carta e começa a liberar palavras proféticas sobre aquela igreja. Uma das coisas que nós precisamos aprender como líderes, talvez você não é líder de célula, mas você pode ter certeza que você, em um determinado momento da sua vida, você vai exercer influência na vida de alguém. Eu creio que seja uma influência positiva. Faça isso. Na hora que você dobrar seu joelho, peça ao Senhor as mais ricas bênçãos. Irmãos, eu tenho usado isso nesses dias. Eu tenho orado dessa maneira: Senhor, derrame as mais ricas bênçãos sobre a vida desse irmão. Traga paz no coração e na mente deles, porque eu fico aqui imaginando o tamanho do bombardeio que esses irmãos sofriam, ao ponto de Paulo dizer que era uma angústia esmagadora. Então só paz no coração. Eles eram tentados de todas as maneiras. Você já percebeu que tem muitos momentos na nossa vida que nós somos tentados ao ponto de você perguntar para você mesmo assim: será que vai valer a pena eu estar na igreja? E não são situações parecidas com aquela que esses irmãos passavam. Hoje, por exemplo, nós estamos vivendo tudo isso aí. A gente tem visto muitos irmãos, que daqui a pouco eu vou falar sobre esse assunto do conforto, que está estagnado. Muitos que estão se perguntando: será que vale a pena isso tudo mesmo? Uns chegam até a dizer assim: eu preciso viver, eu tenho que ter minha vida. Será que vale a pena? Então aqueles irmãos estavam sendo bombardeados por ideias externas para abandonar a fé deles. Leia quando chegar em casa a carta aos Hebreus também, que é a segunda geração de crentes. Você vai ver o autor, eu ia falar que é Paulo, mas ninguém sabe se é Paulo. Uns acreditam ser Barnabé ou até mesmo Apolo, trazendo esse ânimo para os irmãos, para se fortalecerem na fé.
Agora, sabe o que me chama a atenção? Que Paulo, depois de dizer isso para esses irmãos, ele diz que a paz esteja no coração e na mente de vocês. Ele diz assim: queridos irmãos, dar graças a Deus por vocês não é somente o que temos a fazer de correto, mas é o nosso dever para com Deus por causa da maneira verdadeiramente maravilhosa como tem crescido a fé que vocês têm e por causa do crescente amor que vocês revelam uns para com os outros. O que Paulo está querendo dizer? Deus, obrigado pela vida desses queridos irmãos, que têm evidenciado em suas vidas o verdadeiro evangelho, a fé, o amor, a esperança, a perseverança. Obrigado. Eles estavam dizendo assim: nós temos o dever de agradecer a Deus. Em outras palavras, não está sendo falho o nosso trabalho está sendo produtivo. A vida daqueles irmãos era uma mensagem poderosa para aquela geração, ao ponto de dizer assim: confie em Deus, acredite em Deus, continue em Deus. Era a mensagem que nós como igreja deveríamos mandar. Por isso que Paulo dá graças a Deus pela vida daqueles irmãos, por causa da fé deles. Não dorme não, irmão, pelo amor de Deus, não dorme não. Eu vou falar por mim. Eu vou para uma conferência agora em outubro, se Deus quiser, e a gente fica lá horas dentro do culto, horas. Eu levanto, eu meto a cabeça na parede, mas não dorme não. Você não dormiu na hora do almoço? Ou você dormiu ao ponto de bater a cara no prato? Você dormiu na hora do programa da tarde da televisão? Aí na hora do culto você vai dormir? Dorme não. Eu queria falar uma coisa para você aqui, que eu tenho isso para mim, é desrespeito com quem está querendo te trazer uma coisa boa. É desrespeito. Então fique em casa, dorme em casa. Não dorme não, beleza? Você que está em casa também, desliga a live se você quer dormir. Fica em casa lá também assim, ó. Não dorme na hora do jogo do Flamengo, não dorme na hora do jogo do Galo, não dorme na hora do jogo do Cruzeiro, não dorme na hora do Fantástico, não dorme na hora do churrasco, não dorme na hora da bicicleta, não dorme na hora do lazer, não dorme. Aí chega no culto. O sangue de Jesus tem poder. E eu vou falar sobre isso aqui, sobre disciplina pessoal. Paulo então ele fica assim, lisonjeado a Deus pela vida daqueles irmãos. E outra coisa interessante, Paulo não estava com esses irmãos. Esses irmãos não precisavam de Paulo ali toda hora. Vai orar, Felipe. Vai para o monte, Felipe. Vai estar em comunhão, Felipe. Vai fazer isso. Não, Paulo não. Eles eram irmãos que outrora aprenderam as boas novas, aprenderam o evangelho, mas não ficaram naquela coisa básica. Eles cresceram, eles avançaram, eles romperam, eles foram além. Por isso que Paulo fica admirado. Na tradução Viva não fala isso, mas se você quiser em casa, chegar em casa, fazer um estudo apurado sobre isso, o que mais chamou a atenção de Paulo é que mesmo esses irmãos, sendo irmãos que estavam iniciando na fé cristã, na caminhada cristã, tinha um modo extraordinário de viver. Porque você vê a Sofia já está maiorzinha, mas você vê a Emily, que agora mesmo estava aqui fazendo bagunça aqui no culto mais cedo, chegar aqui, e sem que eu veja, pegar a água e jogar água aqui, aí eu vou xingar, vou chamar atenção, mas provavelmente todos vocês vão rir, é engraçado, a gente absolve ela, porque ela é o que, gente? Uma criança. Aí eu falei no culto anterior, agora já pensou, o Luquinha levanta ali. De vez em quando tem uns irmãos que tem as manias de fazer assim, né? Eles vêm e param aqui do meu lado. Teve um dia que um parou aqui do meu lado, aqui, um irmão aqui na igreja. Ele parou do meu lado, tá tudo bem com você, filho? E tem gente que nem levanta a mão, não para, né? Mas já pensou, o Luquinha sai dali, vem aqui atrás de mim, e eu pregando, falando com vocês. Ele pega o copo, joga água nos seis. Bom, sacanagem, olha lá. Só uma suposição, Luquinha, você não é doido bastante. Não sei, né? Mas, estou brincando, é assim, né? Mas se o Luquinha faz um negócio desse, irmão, tem gente aí que vai mandar a cadeira na cabeça dele.
Outro já vai falar assim, mas rapaz, é retardado, é doido, ele é louco. Hein? É verdade ou não é, gente? O que se espera de uma criança? O que se espera de uma criança? Infância. Bagunça. Infantilidade. O que se espera de um adulto? O que se espera de um adulto? Maturidade. É isso ou não é, gente? Se você vê um peão de 20 anos e que está um retardado, é ou não é, gente? Ô doido, é ou não é, gente? Hoje eu vim para te constranger, meu irmão, espiritualmente falando. Será que você não é um retardado, não? Porque já era para você ter chegado ao status de maturidade, mas ainda está brincando. Está lá no prezinho. Aqui é marmanjo lá. Ô titia Carmen, Ô titio Quias, ô titio Quia. Não, os irmãos da Serra do Peão chamavam de Quixa. Pergunta o nosso amigo Ronialdo. Ô Quixa. Inclusive até o saudoso Zé Maria, quando eu comecei a fazer os cultos lá, paz Senhor, Quixa, pelo amor de Deus, Quixa, mano. Ô tio Quixa, o cara era para estar maduro, ainda está discutindo dízimo e oferta. Era para ser maduro, ainda está discutindo prioridades na vida dele. Era para estar maduro, tá? Por que eu tenho que ir para o monte? Quem faz isso é em criança. Por que eu tenho que trabalhar? É criança que faz isso. Por que eu tenho que fazer isso? É criança que faz isso. O que Paulo está querendo dizer? O que eu esperava desses irmãos, não é nem isso. Mas eu estou, sim, espantado com o crescimento deles, mesmo sendo irmãos ainda que poderia ser chamado de imaturos, porque iniciaram agora, eles têm uma crescente na sua fé. Aí eu quero fazer uma pergunta para você, irmãos. Desde quando você se converteu, você é melhor hoje do que você era quando você chegou aqui? Você ora mais hoje do que quando você chegou? Quando você nasceu, espiritualmente falando? Porque criança dá trabalho. A gente deu hoje para a Emily um açaí. A Carmen chegou comigo e falou: amor, tinha alguma coisa no açaí, que não pode. A Emily já é pilhada sem nada. Só de ela estar viva já é pilhada. Aí dá um açaí para ela ainda. Eu falei para a Carmen: açaí, minha mãe, é afrodisíaco. Hein? Por isso que os irmãos casados aí tem que usar açaí, viu, gente? Para de comprar azulzinha aí e vai comer açaí. Tem uns vasos aí tão novinhos, viu, Felipe? Viu? Ainda mais você que andou muito de bicicleta. Açaí não sei, viu, Felipe? Açaí é afrodisíaco, gente. Falei para ela, açaí é vitamina, é energético, é afrodisíaco. Então a menina está daquele jeito. Agora vamos lá. O que eu vou esperar da Emily? É bagunça. Vou ter que colocar limite nela toda hora. Vou ter que falar para ela: não faz isso, não faz aquilo, não faz aquilo outro, não faz isso outro tal. Agora na Sofia, já ficou num culto ali de 5 horas sentado. Vai crescendo. Ela já sabe lidar com os limites que eu dei para ela. Agora aquele menino cavalão velho. E o pai tem que ficar falando para ele: vai trabalhar. Por que eu tenho que trabalhar? A vida é tão dura. Não faz comigo. Mas não é possível, ele não cresceu não, gente. Agora eu falei igualzinho o Felipe e a Cassinha também. Cresceu não, gente. Eles não falam assim? Não é, Renata? Ele não fala assim? Não, mas ele é um menino. Não, gente. Não cresceu. Tem que crescer. O cara converteu tem 10 anos, e ele não lembra qual foi o dia que ele sozinho em casa fez 1 hora de oração. Tem 10 anos de convertido, meu irmão, e 10 anos de convertido. Você pergunta, fala para mim os evangelhos. Os evangelhos, então, acho que, sabia que eu esqueci? 10 anos de convertido, não sabe defender
doutrinas básicas do Evangelho. 15 anos de doutrinas básicas do Evangelho. Convertido não sei quantos anos, está discutindo ainda sobre tema de dízimo. Bom, se você não sabe, você deveria perguntar lá no início, perguntar, o que a Bíblia fala sobre o dízimo? O que é dízimo? O que é oferta? O que é orar? O que é jejuar? O que é consagrar? O que é estar em comunhão? O que é estar uns com os outros? O que é igreja? Você está entendendo o que eu estou dizendo, irmãos? Mas isso chama a atenção de Paulo, ao ponto de ele escrever e agradecer a Deus pela vida desses irmãos. Aí eu uso uma expressão que é usada por um pastor que nem é minha, uma expressão que ele diz assim: será que a cidade onde nós estamos, ela celebra a igreja que ela tem, ou ela lamenta a igreja que ela tem? Nós como igreja, somos uns abestalhados religiosos, ou de fato já alcançamos a maturidade espiritual como igreja? Até quando eu vou ter que falar para você que é importante você congregar? Até quando eu tenho que falar para você que a vida espiritual é prioridade? Até quando? Eu estava falando aqui com os irmãos aqui mais cedo aqui, que eu falo com as meninas lá em casa assim, elas precisam comer alguma coisa. Esses dias a gente estava comendo, a Sofia e a Johanna. Deixa eu falar para vocês, no DNA de vocês tem calvície. Papai é careca, titio Hilbert é careca, vovô é careca, e a vovó Rosângela também está carequinha. Tu careca. Você quer ficar careca? Não, você quer ficar careca? Não. Então faz o que eu estou mandando fazer. Aí você vai ficar igual a mamãe. Você quer a pele bonitinha? Faz isso. Come aquilo, bebe isso, bebe aquilo. Ok? Ok. Mas vai chegar um tempo da adolescência que vai ser uma encheção de saco. Papai tem que ir na feira. É ou não é? Nem gosto dos negócios que está na feira, mas para ter o cabelão revitalizado, a pele legal, papai tem que fazer isso. Eu vou tomar essa vitamina. Eu vou tomar um suco detox. Vai dar um suco para ela hoje, irmão. Só quer coca, quer Fanta. Não, mas quando chegar a maturidade, vai entender que essas outras coisas é destrutiva. Você está entendendo o que eu estou dizendo, irmãos? Por que você ainda faz coisas que é tão destrutivo para você? Tão destrutivo para sua casa, tão destrutivo para sua família? Só tem duas respostas, irmão. Ou você não amadureceu, ou você de fato não nasceu de novo. Aí eu te peguei, e eu vou fazer uma pergunta para você. Você nasceu de novo? Quem nasceu de novo, diga amém. Quem nasceu de novo, diga amém. Então por que você mantém ainda práticas de um abestalhado ou infantilizado? Algo está errado. Nós precisamos ter essa crescente na nossa vida. Eu preciso ser melhor amanhã do que eu fui hoje. Esse deve ser um desafio pessoal nosso, deve ser um desafio pessoal seu. Não um desafio que o pastor tem que fazer a você. Não, é você que tem que fazer esse desafio. Você que tem que iniciar o ano e falar assim: eu vou ler a Bíblia tantas vezes, eu vou aprender isso, eu vou aprender aquilo, eu vou alcançar isso, vou alcançar no sentido espiritual. Passa anos e anos, está lá no mesmo ritmozinho, nunca muda. E eu não sei que palavra que dá para isso, mas tem gente que retrocede, gente. Tem gente que retrocede. Já é feio parar no tempo. E aqueles que retrocedem ainda? Qual que é a doença que se dá para pessoas que ela volta à infância? Já é velho, mas volta à infância. Tem um nome aí, qual que é? Se alguém souber, depois você me fala. Eu não vou ficar aqui na live, talvez alguém vai saber. Mas o cara é velho, já é velho, velhão, mas ainda está igual criança. Igual criancinha. Tem gente que é assim no sentido espiritual. O cara já era para estar maduro, ancião, está ensinando, mas está lá atrás, não cresce. Paulo está admirado com o crescimento desses irmãos, ao ponto de testemunhar sobre eles a outros irmãos. Agora olha só que coisa interessante que eu preciso acelerar com os irmãos aqui, vamos lá. Queridos irmãos, dá graças a Deus por vocês, não é somente o que temos a fazer de correto,
Mas é o nosso dever para com Deus por causa de quê, irmãos? Por causa da maneira verdadeiramente maravilhosa como tem crescido a fé de vocês. É maravilhoso ver isso acontecer na vida de vocês. Pergunta para esse irmão que está ao seu lado aí, quanto tempo de convertido você tem? Pode perguntar, gente, fica com medo não, hein? Você está com cara feia aí, você levanta a mão para ele que se manifestar, nós manda os meninos ir te expulsar. Vai lá, pergunta para quem está ao seu lado, quanto tempo você tem de convertido? Quanto tempo você tem convertido? Vamos lá, pergunta para ele, quanto tempo você tem de convertido? Ok, bênção. Amém, gente? Agora pergunta para ele, quantas vezes você já leu a Bíblia? Quantas vezes você leu a Bíblia? Não leu. Aí depois está sendo destruído, não sabe por quê. Está perdendo os filhos, não sabe por quê. Está perdendo o casamento, não sabe por quê. Daqui a pouco está entrando também no ritmo daqueles. Mas Senhor, eu fiz milagre em seu nome, fiz prodígio em seu nome. Fui na igreja, entreguei dízimo, entreguei oferta. Apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Bom, você esteve na igreja, você nunca conheceu Deus. É diferente. Mas a maneira como aqueles irmãos cresciam era um motivo de agradecimento a Deus. Sabe o que eu estou querendo dizer? Presta atenção aqui, ó. Alguém já te elogiou porque você avançou em Deus? Dentro da sua casa, alguém já te elogiou porque você tem avançado no seu crescimento em Deus? Ou porque você piorou? Você piorou, você virou um crente habitolado, chato, enjoado, mala, metido. E aí? As pessoas têm que olhar em nós, aqui é Paulo, mas as pessoas têm que olhar e sentir um desejo de conhecer o Deus que nós temos, por nós avançarmos na nossa fé. E quanto mais você avança na sua fé, é como está enraizando a sua vida em Deus. Nada vai te destruir, nada vai te abalar. Por isso que Paulo testemunha sobre esses irmãos a outros irmãos. Paulo fica empolgado com a história desses irmãos. Agora preste atenção, eles não só avançavam na fé, mas eles também avançavam na prática do amor para com o outro, o crescente amor que vocês revelam uns para com os outros. Você vai ver Paulo falando sobre 3 coisas muito importantes nas cartas dele, em outros momentos: fé, esperança e amor. Coisas que nós precisamos trabalhar na nossa vida e nós precisamos crescer. Fé. Você já percebeu que tem algumas coisas que abalam as suas estruturas espirituais ao ponto de você querer abandonar Jesus? Você precisa crescer. Você fica bravo com o pastor porque o pastor chama atenção? Você precisa crescer. Você fica incomodado porque alguém morreu na sua casa e não morreu na casa do vizinho que é macumbeiro? Você precisa crescer. Você fica incomodado porque você ficou com dodói e não foi a pessoa que você odeia? Você precisa crescer. Você não gosta de ver outros prosperando e culpa a Deus por isso? Você precisa crescer. Você não sabe lidar com as adversidades da vida? Você precisa crescer. Você não sabe lidar com as tribulações, as dificuldades? Você precisa crescer. Você constantemente permite gerar dúvida no seu coração sobre a pessoa de Deus, sobre a palavra de Deus, sobre a sua espiritualidade? Você precisa crescer na sua fé, irmão. Precisa crescer. Eu nem vou entrar nos outros aspectos aqui na questão de esperança, e no próprio texto aqui diz sobre o amor. Você fica incomodado com alguém aqui porque comprou algo que você não tem? Você precisa crescer nisso. Porque alguém conseguiu ter sucesso numa coisa que você não conseguiu? Você precisa crescer nisso. Porque alguém casou bem e você não casou bem, não é por causa de Deus, mas por causa das suas escolhas, você precisa crescer nisso. Porque alguém chamou a sua atenção e talvez não é a pessoa que você esperava chamar a sua atenção, e agora você bloqueou aquela pessoa no seu coração, você precisa crescer nisso. A Bíblia fala, Paulo fala do crescente amor que eles tinham um pelos outros. Você fica incomodado por qualquer coisinha, você precisa crescer nisso. Isso tem que ser pessoal, tem que ser dentro de você. E você ir para o quarto: Senhor, eu não aceito ter esse sentimento por esse irmão, eu não aceito ter esse sentimento por essa irmã, não aceito ter esse sentimento por esse líder.
só porque ele fez isso ou fez aquilo outro com você. Você precisa crescer. Tem aquelas hoje dos casais, cada probleminha que tem, o meu amor caiu 10%. Para com isso. Nossa, se o meu amor caísse 10% de todas as vezes que eu já bati boca com a Carmen, já estava 0,0000 em déficit. Bateu boca, bem, eu queria dizer para você, eu te amava 100%, hoje eu estou te amando 85%, 75%, você precisa crescer. Eu gostava demais desse pastor aí, irmão, um dia mandou eu ficar acordado no culto, aí eu que estou errado, gente. Você está dormindo e eu que estou errado, você precisa crescer. Te exortou, você precisa crescer. Você sabe muito bem o que eu estou dizendo, você já percebeu, ainda mais uma igreja como a nossa, devido às proporções, mas uma igreja de um certo tamanho na cidade, sempre tem grupinho. Você já percebeu que tem gente que fica incomodado quanto por nada? Por nada. Teve um cara que eu já contei esse exemplo para vocês, teve um cara que uma vez aqui na igreja, próximo a mim, sempre falava assim, o cara chegava no carro, mas financiando eu compro até uma Ferrari. Só estou observando, cara. O cara parecia com um penteado diferente. Mas ele tem que entender que o cabelo dele é duro. Não adianta ele passar isso e aquilo outro no cabelo dele, não. Só estou observando o cara. O rapaz aparecia com um sapato diferente. Deve ter chorado para comprar aquele trem lá. Porque, não sei o que tem. Um dia eu me cansei. Meu filho, você é enjoado, você é mala pra caramba, irmão. Você precisa tirar esse irmão da sua cabeça. Você precisa pedir perdão para Deus. Você tem inveja dele. Nunca tive, que não teve. Você inveja o trabalho, inveja o que ele faz, inveja o cabelo, inveja isso, inveja aquilo. Para com isso. Você acha que não existe isso dentro da igreja? Paulo fica admirado que aqueles irmãos eram novos na fé, mas tinham um crescente amor um para com o outro. Tem gente que deseja a queda de outro, deseja que ele quebre a cara. Sangue de Jesus tem poder. Não cresce na fé e não cresce no amor. Quem está me entendendo, diga amém. E ele continua a dizer para esses irmãos aqui no verso 4, nós temos prazer em contar às outras igrejas a perseverança de vocês e a sua plena fé em Deus, apesar de todas as angústias e tribulações esmagadoras pelas quais vocês estão passando. Angústia e tribulações esmagadoras pelas quais vocês estão passando. Mesmo vocês passando tanto momento difícil, um tempo difícil, vocês ainda têm uma fé plena em Deus. Eu tenho orgulho de falar de vocês. Eu tenho que dizer de vocês a outras igrejas. Eles têm que ser estimulados pelo estilo de vida de vocês. Agora, o que esses irmãos passavam de um modo externo? A perseguição de todo lado. Pessoas querendo censurar a igreja, amordaçar a igreja. Mas mesmo assim eles estavam avançando em Deus. Mesmo assim eles cresciam em Deus. Mesmo diante de filosofias, de ideias, de crenças, do paganismo. Mesmo assim eles avançavam em Deus. Agora vamos lá trazer para os nossos dias atuais. Naquela geração, aquilo que mais pesava sobre eles eram as questões externas, relacionadas à angústia esmagadora e tribulação. Agora, sabe o que mais tem pegado na nossa geração hoje, irmãos? Sabe o que é? Conforto. O conforto está sendo uma estratégia, uma distração e uma ferramenta destrutiva na nossa geração. Conforto. Sabe por que você está dormindo? Porque você se confortou em outros ambientes hoje. E aqui que era para você dar prioridade, você está entregando o resto. Por isso que você está dormindo. O conforto, ele traz lazer. O conforto, ele traz distração. O conforto, ele traz gozo.
O Jefferson me ligou a semana passada, mandou mensagem, a gente querendo comprar umas TVs aqui para a igreja. Aí ele me ofereceu uma TV, e o Jefferson é vendedor. Ele vende avião pegando fogo, caindo a 1.000 km/h. É o Jefferson. Pastor, eu estou com uma TV aqui que eu vou... essa tem que pegar, pastor. Aí ele estava oferecendo para mim. É mesmo, Jefferson? Não, ela tem uma inteligência, não sei o quê. Ele usa os jargões dele de vendedor. Essa aqui é top. Essa aqui tem comando de voz. Rapaz, já pensou? Você está em casa, você senta na televisão, SBT, Siqueira Júnior, Rede TV, Globo não. Aí ela vai aprender a falar, Globo não. Sim, senhor Ilquias, entendi. Não, está amarrado, sai daí, Satanás. Mas você já percebeu que hoje está custoso? Está complicado ou não está? Antigamente você levantava e ia lá e ligava a televisão. Aí o dia que você pegou uma televisão que tem um controle, e que você tem que ir lá ligar, você xinga todo mundo. Xinga ou não xinga? Essa bosta! Tem! Não sei o que tem! Cadê o controle dessa bosta? É ou não é, gente? Você xinga por causa do controle. Você ligava assim. Você ligava assim. O conforto vai nos distraindo, ao ponto de nos afastar de Deus. Você vai cada vez... Aí o que acontece? E hoje está acontecendo isso. Nós nos adaptamos a situações momentâneas. Nós nos adaptamos. Eu dei um exemplo aqui hoje, por exemplo, quem trabalha no caminhão de lixo. Você passa perto do caminhão de lixo, você sente aquele odor, aquele trem terrível. O sangue de Jesus tem poder. O que é isso? Mas trabalha uma semana lá, e já adaptou, pronto. Aquilo lá já não altera mais nada em você. Nós nos adaptamos, gente, o ser humano é assim. Então essa situação toda aí, sem a gente estar em culto, sem comunhão, sem poder fazer isso, sem poder aquilo outro, muitas pessoas já adaptou a esse novo. E o que está relacionado a esse novo? Conforto. E o que o conforto traz? Distração. O cara fala, eu não posso ir na igreja, mas ele pode ir no Rex, que está pulando coronavírus um em cima do outro para entrar dentro de você. Ele vai na lotérica ou qualquer outro lugar aí para pegar o auxílio. Está até brincando esses dias lá em casa, lá, que eu passei perto da lotérica, tinha tanta gente mutuada em cima do outro, por causa dos 600 conto, eu falei, rapaz do céu, o que é isso aí? Eu levantei o vidro, coloquei a máscara, dava vontade de colocar mais umas 4 máscaras, porque os corona de perdão, eu acho que tudo estava ali naquela rua. Todo mundo está em cima do outro. E crente lá, irmão, por que você não está indo no culto? Pastor, desculpa, mas eu estou no medo de ir para o culto. Fala, para, crente. Você não tem medo de enfrentar o corona por causa dos 600 reais? Você desculpa. Aí o que acontece? Não vem porque agora tem a televisão na hora do culto. Tem os amigos na hora do culto. Tem a série, tem a Netflix. E por aí vai. Agora entenda uma coisa, eu preciso acelerar para a gente terminar isso. Sabe onde a igreja mais tem crescido hoje no mundo? Na China. A igreja da China hoje já é maior do que a igreja da Coreia do Sul. Igrejas subterrâneas, igreja nos lares. Maior igreja do mundo. E quanto mais eles limitam a igreja, mais ela cresce. Quanto mais eles põe disciplina sobre a igreja, mais ela cresce. Sabe o que eu aprendo com isso? Eu não estou querendo esse tipo de disciplina, mas eu entendo que a disciplina, ela nos forja a crescer. A disciplina, ela nos ajuda a sair do acomodismo, da estagnação, a rompermos, a avançarmos. O novo ministro da educação agora, que é um pastor, que foi reitor da faculdade Mackenzie em São Paulo, aí veio o bonitão do Luciano Huck. Quem é Luciano Huck? É um comunicadorzinho. E Luciano Huck? Começou a criticar o cara, mas criticou por causa da crença, a fé que ele tem. Começou a falar do ministro, tal, mas atacando, só porque o cara é crente. Aí eu estava vendo um vídeo esses dias, que o Luciano Huck tinha um negócio lá, como é que chamava? Soletrando. Que eles tiraram esse quadro do ar. Por que eles tiraram esse quadro do ar? Porque tinha alguns alunos que estavam sendo convidados para lá, escola pública, escola particular,
escola militar. Aí eles perceberam que os meninos da escola militar estavam engolindo as outras crianças. Estavam dando show nas outras crianças. Os meninos de escola pública, escola privada, escola particular, aí chegavam da escola militar, davam um show. Eles tiveram que sair com isso do ar. Falaram, opa, vamos tirar isso aí, porque isso aí vai valorizar o discurso daqueles que querem colocar colégios militares no Brasil. Mas o que eu quero dizer para vocês? A moral da história. Quanto mais disciplina nós temos, mais nós avançamos. Quanto mais disciplinado você é, mais você rompe com seus próprios limites. A forma como se coloca disciplina sobre nós pode ser discutida? Ok, pode ser discutida. Mas eu falei nos outros cultos aqui e vou falar nesse aqui também. Coloca o meu pai, que estudou até a 4ª série, 5ª série, para escrever uma frase, e coloca essa moçada de hoje, que estudou até o 3º ano, para escrever a mesma frase. O meu pai escreve de uma maneira ortográfica muito mais correta do que a geração de hoje. Eu faço parte dos grupos aqui, você esqueceu? E eu vou falar para você, tem coisa lá no grupo lá que vocês mandam lá que não dá para entender não. E nem é e olha que hoje vocês têm o auxílio do corretor automático lá, né? Não dá não. Você, o que é você? O aiso. Literalmente. E quando escreve te amo, eu falei isso aqui, que esses dias eu vi, eu não aguentei. Te amo, com T-I e U no final. Não, mas arrebentou o português. Arrebentou. Não, é sério que eu estou falando para vocês. É sério. Mas por quê? Meu pai andava 6, 10 quilômetros para estudar. E depois voltava para casa, descalço. E se não passasse, meu irmão, apanhava em casa e apanhava na escola também. As professoras com a régua daqui é tamanho assim, ó. Vai tomar bomba para ver. E hoje? E aí, meu filho, está estudando? Ô pastor, não, mas Deus me abençoou. É mesmo? É, pastor. Eu estou fazendo o EJA, eu estou fazendo o 1º, o 2º, o 3º, o 4º. Estou quase fazendo mestrado lá no EJA também. Nada contra. Mas hoje você está fazendo faculdade por aqui. Se você não passou, eles arrumam um jeitinho de te passar. Você não sabe escrever nem o nome da professora. Tem problema não, passa ele. Disciplina, irmãos. Pergunta essa nova geração se você sabe de alguém que tomou bomba. Eles não sabem o que é isso, pastor. Bomba é os xiitas, é os muçulmanos. O que é bomba? Eles nem sabem o que é isso. Conversa com essa moçada nova de hoje. Sabe o que é isso não? Os que conseguem a proeza de ser reprovado, meu irmão, é porque isso aí precisa ser estudado. O cara que conseguir ser reprovado hoje, está faltando, não é um parafuso não, está faltando a mecânica inteira na cabeça dele, não é possível. Falta disciplina. Agora, eu falei que tem que se discutir como se coloca essa disciplina, ok. Como está acontecendo lá na China, ok. Mas eu só estou dizendo que o limite, a disciplina, forja o caráter. Faz com que eu e você venhamos avançar, a crescer. Tira eu e você do acomodismo, daquilo que traz paralisação para nossas vidas. Arranca com isso. Hoje a gente tem tudo aqui muito rápido. Eu quero comer. Por que as meninas de hoje não sabem cozinhar? Mas não precisa cozinhar não, gente. Hoje é muito fácil. Eu quero comer. iFood. Pronto. Ah não, aqui em Perdões, ai com fome, como é que é? Ai com fome, não, como é que é? Ai que fome. Ai que fome. Ô mamãe, faz para mim, mamãe. Faz isso, mamãe. Faz aquilo outro, mamãe. Não sabe fazer um café. Sabe fazer, pastor, não precisa. Fazer para quê? Já tem tudo pronto. Entenda o que eu estou dizendo para você. O conforto está nos estragando. Tem menina aqui na igreja que já falou. Quem falou que eu preciso aprender a cozinhar hoje? Já vem tudo pronto. Já vem lasanha pronta. Lá no Rex tem lasanha pronta, pastor. Você não sabia? O dia que a Carmen compra a lasanha pronta lá, mano, dá vontade de pegar aquele caixotinho. Aí meter uma bica naquele trem, mas sumir que é trem. Negócio ruim, ruim. Dá isso aí para o tio lá fora. As meninas de hoje estão assim. Mas eu não culpo elas.
mas o conforto. Conforto, tudo muito fácil. Lavar a louça, elas nem sabem o que é isso. O que é isso? Isso é bicho. Coloca lá dentro da máquina hoje, lava tudo sozinho. Já compra as roupas hoje sem precisar passar. É verdade, né, irmãos? O meu pai foi colocar tênis quando ele foi para o exército. Teve que colocar o coturno no pé, já que é trem tudo para dentro ali e tal. Hoje, você compra tênis com toda a tecnologia, para amortecer o joelho, amortecer a coluna, não sei o que tem, tal. Conforto, está nos estragando, está acabando com a gente. E você não percebe isso. O conforto de ter uma televisão de 75 polegadas, 65 polegadas, nada contra, mas está fazendo você, ao invés de ir para as Sagradas Escrituras, procurar um videozinho lá no YouTube, lá, dízimo. Aí você vê uns orelhas secas que é contra a igreja falando contra o dízimo. Porque você não tem a coragem de ir nas Sagradas Escrituras aprender. O que é santificação? Eu vou ver o que o jovem está falando de santificação. Vamos ver o que esse está falando sobre isso. O que é graça? Aí você ouve uns orelhas secas falando sobre graça. É igual esses dias falou que você é tão, mas tão queridinho, tão queridinho, didinho. Está arrebentando a nossa geração. Porque não tem vontade de vir aqui, escrever, rabiscar. Pastor, vai no Google hoje, aprende tudo aqui, né? É mais fácil. Naquela época, eles tinham um problema muito sério na geração deles. Hoje nós temos um problema muito sério na nossa geração. Conforto. Irmão, eu vou falar seriamente com vocês. Eu aprendi muito mais depois que eu me tornei pai, que eu mudei minha mentalidade de disciplina, não por causa da imposição do meu pai, por causa de imposição de pastor, disso, daquilo outro, por causa de uma imposição pessoal minha. Se eu continuar assim, desculpa a palavra, mas eu vou ser um Zé Ruela igual um monte de menino da minha geração é. Não sabe nada. Não quer chegar em lugar nenhum. Eu falei aqui, eu vou até repetir, eu conversei ontem com o Vinícius, até falei no outro culto aqui, tampa a orelha dele, tampa o ouvido dele para ele não ouvir, né? Mas eu falei sobre, eu conversei com o Vinícius esses dias, meia hora, tal, eu fiquei alegre de ver um menino da idade dele, com a mentalidade, com a maturidade, pensando no futuro, tal. Os meninos de hoje, você acha que eles pensam isso? O dinheiro nem bem caiu na conta, já tem que pagar, meu irmão, o videogame que eles comprou. Aí depois ainda coloca aí que está ajudando dentro de casa, pagando uma conta de água com R$30, com R$20. Eu ajudo dentro de casa, pastor, que eu compro a mistura. Que mistura que você? Eu compro 1 quilo de linguiça, R$10. E esse 1 quilo de linguiça ele come sozinho. Não pensa no futuro. E o mais assustador é que as meninas vai. Não, pastor, ele é descolado. Olha o jeitão dele, é descolado. Vai, minha filha, você vai ver onde você vai parar. É difícil, você está entendendo o que eu estou dizendo, irmãos? Seja diferente da sua geração, tenha uma outra mentalidade, peça a Deus uma mente empreendedora, seja disciplinado, principalmente na sua vida espiritual, seja melhor amanhã do que você é hoje, faça isso de uma maneira urgente. O mal que vinha contra eles era aquela situação de amordaça, aquela situação de angústia. Paulo fala sobre isso. Mas mesmo assim, com interferências exteriores, eles continuavam a avançar, a crescer, ir além. Não permita as interferências exteriores te paralisar. Não permita. Vai além. E isso é processos. Talvez no primeiro momento vai ser difícil, é por isso que chama disciplina. Disciplina. Tem que disciplinar. Mas está doendo, mas vai. Está difícil, mas vai. Não estou gostando, mas vai. Eu estou andando de bicicleta. O Felipe, eu entreguei nas mãos de Deus. A vontade era entregar na mão de Satanás, mas tudo bem. Me levou num buraco aí um dia aí, que eu cheguei em casa, meu irmão. Eu não estava aguentando nada com o joelho meu, estava doendo a noite inteira. Caramba, literalmente eu fiz igualzinho o cara do vídeo aí. Quem criou essa desgraça de bicicleta? Esse sol rachando na minha cabeça, e eu aqui nessa poeira. Quase que eu vendi minha bicicleta, dor no joelho. Mas eu senti desafiado e lembrei do médico. Olha, você está com um problema no seu fígado. Você veio aqui para ver uma situação e achou outra. Seu fígado está
com problema, você precisa fazer exercício físico urgente. Ou você quer ter um câncer no seu fígado, ou uma cirrose. E aí? Eu fiz 35, eu estava 34 anos. Cirrose? Câncer? Eu fui dormir quase 2 horas sexta-feira, meu irmão. 7 horas da manhã eu estava preparando meu lanchinho. Vamos embora, tirar esse negócio aqui do meu fígado. A gente andou quase 50 e poucos quilômetros sábado. Cheguei em casa tranquilo, de boa. Aí eu fiquei pensando comigo, é tudo questão de processo, de disciplina. Quem quer faz, quem não quer, dá desculpa. Tudo isso eu falei para a questão de sentido espiritual, irmãos. Espiritual, porque eu já ministrei para vocês aquilo que Paulo também falou para Timóteo. O exercício corporal para pouco aproveita, mas o exercício espiritual é tão relevante aqui como também para a vida futura. Você ora hoje mais do que você orava quando você converteu? Se não, você precisa voltar a crescer. Você não conhece nada da Bíblia do mesmo nível quando você chegou aqui? Até quando você vai ser um crianção, sem saber nada da Bíblia? Quantos livros tem a Bíblia? Ajuda os universitários. Caramba, até hoje você não sabe que a Bíblia tem 66 livros. Quanto tempo você tem de convertido? E tem gente que não sabe nem fazer matemática. Tem um dia aqui que um falou assim, quantos livros tem a Bíblia? Aí um outro falou, 66 livros. Quantos livros tem o Novo Testamento? Aí falou, restou o resto. Quantos livros tem o Velho? O pastor, se você é só fazer a matemática, amado. A matemática também já ficou para lá. Você precisa se autodisciplinar. Aí eu termino com isso. A igreja está avançando poderosamente lá na China. As igrejas estão sendo fechadas, porque elas estão sendo proibidas de pregar o Evangelho. A não ser as igrejas que são filiadas ao governo comunista. E essas igrejas não podem pregar o Evangelho na sua plenitude. Uma primeira coisa que eles não podem pregar, primeiro mandamento, amar a Deus acima de todas as coisas. Amar a Deus com todas as suas forças, com todo o seu entendimento, com todo o seu amor. Amar a Deus, não pode, não pode. Porque no comunismo, o amor máximo tem que ser ao governo comunista. Não pode pregar. O sermão do pastor é mandado para uma comissão para ser analisado se pode ser pregado. Na China. Agora as outras igrejas que não são filiadas ao governo comunista, eles estão pondo fogo, estão destruindo, estão caçando pastores, estão sumindo com missionários, tentando silenciar a igreja. E a igreja só disciplina, fazendo eles crescerem. É igual um irmão agora, missionário no Oriente Médio, que veio no Brasil, aí fizeram uma oração por esse irmão, chamaram ele na frente, que um monte de pastor orando por ele. Aí o pastor, tadinho, pega o microfone, Senhor, nós estamos orando para eles, para que cesse a perseguição. E oração muito errada que o Brasil faz. A gente tem ouvindo o pessoal falando, vamos orar para a igreja perseguida. Ok, ore para a igreja perseguida, mas não ore para cessar a perseguição, até porque isso é bíblico. O próprio Senhor Jesus disse que eles iam nos odiar por causa dele. Eles também odiaram Jesus. Aí esse irmão levantou a mão e falou, não. Essa oração está errada. Não ore para cessar a perseguição. Porque é a perseguição que está nos forjando. É a perseguição que está nos purificando. É a perseguição que está fazendo o evangelho alastrar. Ore para que Deus nos dê forças para suportar a perseguição. Lá na China, limitando a igreja, disciplinando, fazendo isso e aquilo outro, e a igreja só avançando, só crescendo. E eu vi um testemunho essa semana que me chamou a atenção. Numa dessas igrejas que estavam abertas, o pastor só tinha uma Bíblia, e ele pregava com essa Bíblia, e depois ele pendurava ela numa corrente lá no altar, e existia uma fila quilométrica para ler apenas um texto da Bíblia. Um texto. Quantas Bíblias você tem em casa? Eu tenho umas 20 lá em casa. Aí um irmãozinho, um jovenzinho que converteu, muito empolgado, entrou nessa fila. E não chegou perto da Bíblia para ler o livro sagrado. No outro dia ele voltou para o mesmo lugar, mas ele estava num lugar alterado. Ele estava no lugar de um senhor. Aí o senhor foi e falou com ele assim, o meu filho,
Daqui, me ajuda, meu filho. Tem 3 anos, eu levei 3 anos para chegar aqui. Provavelmente levarei mais 3 anos até chegar no livro sagrado. Não faça isso comigo. Eu não quero morrer sem pelo menos ler um texto do livro sagrado. Você é jovem. Aí aquele menino entendeu, tá bom, senhor, tá bom. Me perdoe, me perdoe. E aquele senhor entrou na fila e foi em direção ao livro sagrado. Quando aquele senhor, ou as pessoas chegam no livro, para ler o livro, eles começam a fazer assim com o livro. Beijar a Bíblia. Chorar. Eles agarram na Bíblia. Eles têm que pedir para eles soltarem a Bíblia, porque eles só têm 1 minuto para ler a Bíblia. Você está entendendo por que eles estão avançando? Qual foi o último dia que você leu um capítulo da Bíblia? Pergunta para esse irmão que está ao seu lado aí, qual foi o último capítulo que ele leu da Bíblia? Ele não lembra. Aí deixa eu falar uma coisa para você. A disciplina nos forja, a disciplina nos purifica, a disciplina nos melhora. Isso vai fazer eu e você avançar. Eu não estou dizendo que venha a perseguição, mas eu creio que quando chegar uma perseguição ferrenha, porque até então não está tendo perseguição, eu creio que está tendo uma censura à igreja, mas quando chegar, meu irmão, aí você vai ver, pelo menos para aqueles que supostamente conhecem um pouco do evangelho, ele vai, vai se levantar, ele vai orar, ele vai ler a palavra de Deus, ele vai crescer. Isso está acontecendo em outros lugares, porque esses irmãos disciplinaram. Na Coreia do Sul, tem uns irmãos aqui da região que foi na Coreia do Sul, um pastor me contou, pastor Uquias, na Coreia do Sul, as cavernas que eles fazem as vigílias, que é próximo à Coreia do Norte, que é um dos lugares que mais mata cristãos no mundo, eles precisam entrar dentro dessas cavernas escondidos, e as cavernas elas foram preparadas nas pedras, porque só tem uma maneira das pessoas entrarem dentro dessa caverna, de joelho. Não tem outra posição para eles ficarem lá dentro. Eles ficam horas e horas e horas e horas de joelho nas cavernas, na fronteira com a Coreia do Norte, orando. A gente está numa cadeirinha aqui confortável, a gente dorme 1h30. Sai ali depois do culto ali e pergunta para esses irmãos que estão aqui, qual o texto que o pastor Uquias hoje pregou? Isso é sério, irmãos? Isso é sério. Paul Walsh fala uma coisa que me chama muita atenção. O que mais me amedronta é que eu vou ser julgado no mesmo nível que a igreja primitiva, que a igreja perseguida e que o apóstolo Paulo vai ser. Isso não te choca, não? Você não consegue orar 5 minutos na sua casa por dia? 10 minutos? Para a gente terminar, porque essa live já está longa, presta atenção. Não sei se vocês já ouviram falar de George Whitefield. George Whitefield era amigo de John Wesley. E eu falei no outro culto, acho que eu já falei com os irmãos também, John Wesley tinha a mãe, chamava Susan Wesley, tinha 19 filhos. Cuidava desses filhos, cuidava do marido, lavava a roupa deles, fazia comida para eles. E num tempo que não tinha entretenimento para entreter os filhos, para entreter o marido, o esportezinho, o futebol, não. No século passado. Pensa esses caras vindo do campo para almoçar. Essa mulher tinha que preparar comida para 20 homens, ou 20 filhos. Não tinha fralda descartável que você pega e joga no lixo, não. Você tem que lavar as fraldas deles. E as irmãs aí? Já pensou, irmã? Tinha que acordar mais cedo do que todos eles para preparar o café de 19 filhos e do marido. Depois o almoço, depois o café da tarde, depois a janta. E a história diz que não tinha um dia sequer que ela passava 1 hora na presença de Deus, orando, e 1 hora discipulando e devocional com os filhos. Um dia sequer. A moçada de hoje não cuida de um pardalzinho. Ah, pastor, estou sem tempo. É por isso que foi uma mulher poderosa, e o seu filho marcou uma geração. John Wesley marcou uma geração, homem que fez a diferença. Agora ele tinha um outro cara chamado George Whitefield, que era um cara que acreditava numa doutrina calvinista. John Wesley ele tinha uma doutrina que é chamada teologia wesleyana, pensamentos diferentes, mas isso
não atrapalhava o relacionamento deles, ao ponto de, quando George Whitefield morreu, quem fez o velório de George Whitefield foi John Wesley. John Wesley ficou famosíssimo por causa que ele teve um ministério próprio, um ministério chamado Metodista Wesleyana. George Whitefield era um reformado, não se sabe, eu não sei particularmente se era um anabatista, se era uma batista, se era um presbiteriano, não sei, mas é uma dessas organizações aí, dessas igrejas. Então ele não teve uma expressão igual o John Wesley, mas era um homem poderoso, que vivia intensamente para o Senhor. Vou repetir isso, intensamente. Ele não passava um dia sequer sem pregar o evangelho para as pessoas. Ele via uma pessoa na rua, ele pregava. Ele via outra, ele pregava. Ele via outra, ele saía da igreja, pregava para as pessoas, pregando. Segundo a história, um dia ele saiu da igreja e as pessoas vieram atrás dele e ele pregando para todas essas pessoas. Aí chegaram lá num prédio onde ele morava, no primeiro degrau alguém perguntou algo para ele, ele pregou para essa pessoa, parou um tempo com essa pessoa. No segundo degrau, parou. Ele passou horas nos degraus para chegar no apartamento dele, ao ponto dele orar para Deus e falar para Deus: Senhor, eu não estou dando conta, eu estou cansado de pregar, mas não cansado da pregação do evangelho. Meu coração, meu irmão, fica com muito temor e estremecido que eu vou ser julgado do mesmo nível de caras como George Whitefield, que literalmente deu uma estafa, caiu, morreu, de tanto que ele pregou. Tanto que ele pregou. Sabe o que eu chamo isso aí? Disciplina. Antes dele morrer, alguém chegou perto dele para questionar a amizade que ele tinha com John Wesley. Falou assim: como é que você tem amizade com um cara que crê numa doutrina totalmente diferente da sua? Que coisa absurda. Como é que você se relaciona com esse cara? Você crê nos 5 pontos do calvinismo, da tulipe, ele crê numa doutrina totalmente diferente. Aí alguém perguntou para ele: você crê mesmo que você vai encontrar com John Wesley no céu? Sabe o que ele falou? Não, eu não vou encontrar com John Wesley no céu, porque ele vai estar tão perto do trono de Deus que vai ser incapaz de eu estar perto dele. Eu falo de uma geração de homens que não gastava tempo com entretenimento só porque não tinha, porque tinha outras coisas para eles entreterem, mas que a mente deles levaram eles a uma disciplina tão absurda que eles impactaram a geração deles. Você está entendendo, irmãos? A igreja de Tessalônica não fala o nome desses irmãos, não fala, mas ela impactou não só a geração dela, mas também impactou as outras igrejas, aonde Paulo, ou melhor, não só a geração dela, mas outras gerações, mas principalmente a geração dela, aonde Paulo ia, Paulo testemunhava do estilo de vida desses irmãos, que mesmo iniciantes na fé, eram maduros. Amém, gente? Será que a sua vida pode ser um estímulo para outras pessoas testemunhar sobre você e desejar viver ou servir o Deus que você serve? Eu vou fazer uma pergunta para você para a gente terminar aqui. Quantas pessoas foram estimuladas a buscar a Deus a partir do estilo de vida que você tem? Primeiro, começando em casa. Sua esposa tem que desejar conhecer o Deus que você serve por causa do seu estilo de vida. Seu marido tem que desejar conhecer a Deus por causa do seu estilo de vida. Seus filhos têm que desejar conhecer a Deus por causa do seu estilo de vida. Do contrário, você precisa repensar muito sobre esse cristianismo que você está vivendo. Que existe uma grande probabilidade de não ser o cristianismo, a não ser um movimento religioso, uma crença que você tem que cumprir os seus ritos e rituais religiosos. Isso é preocupante. Vamos ficar de pé para nós orarmos? Coloque sua mão no seu coração. Aleluias. Fala assim comigo: Senhor Jesus, que a minha vida seja para a tua glória
Usa-me, Senhor, para impactar os da minha família, os da minha casa. Reacende no meu coração aquilo que um dia já ardeu e me estimulou a viver intensamente para o Senhor. E que eu não venha me distrair com aquilo que está confortável nesse tempo e que tem me afastado do Senhor. Que amanhã eu seja melhor do que hoje, e que muitos sejam impactados através da minha vida, em nome de Jesus. Senhor, nós queremos te dar graça, ó Pai, por esse tempo, te louvar por essa oportunidade, te louvar porque o Senhor tem nos abençoado. Pai, que esses irmãos venham compreender isso, deles se tornar, ó Deus, de fato um cristão radical, para estimular seus amigos no trabalho, em casa, na família, a quererem buscar ao Deus que eles servem. A igreja de Tessalônica foi uma inspiração para outras igrejas, que sejamos também uma inspiração, ó Pai, não só na nossa realidade local, mas também, ó Pai, em outros lugares, começando, ó Deus, dentro de nossas casas, para os nossos cônjuges, nossos filhos, nossos pais, os nossos amigos e os nossos vizinhos, e que o Teu nome seja exaltado e glorificado através da nossa vida, em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor Jesus abençoe a vida desses irmãos que estão em casa, nos acompanhando nessa live. O Senhor Jesus abençoe a vida e a família de cada um deles, que eles tenham uma semana abençoadíssima, em nome do Senhor Jesus. Vamos aplaudir a Deus.